Começou o julgamento da trama golpista aqui no Brasil por esses ministros sérios que nós temos aqui. Flávio Dino, Fux, Zanin, Carmen Lúcia e o relator Alexandre de Moraes. Vejam só, as cartas já estão dadas, esse julgamento é só um faz de conta, a gente já sabe disso. Essa sentença já está dada desde quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência. Quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência da República, lá em 2019, o veredito da sua sentença já estava dada por Alexandre de Moraes. De lá até hoje, ele sempre perseguiu Bolsonaro, isso não é novidade nenhuma. Flávio Dino, que odeia Bolsonaro, ele tem falas dele chamando Bolsonaro de demônio. Carmen Lúcia não gosta dele. Zanin, ex-advogado de Lula, que defendeu Lula com unhas e dentes. Fux também não tem uma ideologia ligada, tem vínculo com Bolsonaro, mas tem bom senso. É bom a gente separar as coisas aqui. Uma coisa é o Fux ter a ideologia dele, pode ser de esquerda, tudo bem. Outra coisa é ter o bom senso, moderação, saber discernir o voto, saber distinguir as coisas e não colocar as emoções no voto, como nós já estamos vendo. Então, o julgamento é um julgamento de cartas marcadas, onde todo o Brasil já sabia qual ia ser o resultado. Ninguém ia esperar a isenção de Flávio Dino, Zanin, ninguém espere. Só o Fux, na minha impressão, é que tem o bom senso. Eu não estou dizendo aqui que o Fux é um aliado de Bolsonaro, que o Fux é de direita, que o Fux quer livrar Bolsonaro, nada disso. Mas o que eu vejo no Fux é uma, se é que eu posso dizer assim, uma isenção. Uma pessoa que não leva a paixão para o voto. Porque o problema do relator Alexandre de Moraes, de Flávio Dino, os dois principalmente, é que eles não só levam, se é que tem, né, as provas, a lei, não é só isso que eles levam para julgar. Eles levam as emoções, o ódio, a paixão. Por exemplo, o Flávio Dino mesmo ele leva a paixão dele. Ele é um esquerdista, comunista. O Lula disse que tinha muito prazer, era uma honra para Lula colocar um comunista no Supremo Tribunal Federal. Já o Alexandre de Moraes tem o ódio, o rancor, a raiva, a ira, sabe, aquele desejo de dizer eu quero te ver na cadeia, porque é exatamente isso. Bolsonaro falou umas verdades para ele, quando era presidente, chamou ele de canalha, em cima do trio elétrico, no 7 de setembro, ali, quando ele era presidente, né, na Avenida Paulista, onde tinha 1 milhão de pessoas, Bolsonaro desceu no farrapo e aquela coisa toda. E, então, ele vem guardando todo esse ódio, independente se tem prova, se não tem prova, independente de testemunho, independente de qualquer coisa. O voto do relator Alexandre de Moraes já está certo. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém. Flávio Dino é aquela coisa, a Maria vai com as outras. Se o relator disser, vai ser 500 anos de Bolsonaro para sua turma, Flávio Dino vai dizer amém, concordo, é assim mesmo, a lei diz isso. Então, não espere isenção. Carmen Lúcia, meu Deus do céu, a Maria vai com as outras também, ela não gosta de Bolsonaro. E a questão aqui não é se gosta ou se não gosta. Eu estou colocando esse termo gosta, mas a questão aqui não é se ela gosta, se tem afinidade, nada disso. A questão aqui é que eles querem ver não só Bolsonaro preso, mas também fora das eleições. Porque a questão não é nem Bolsonaro preso. Isso não é o tanto. A questão é as eleições do ano que vem. Esses ministros, sabem que se Bolsonaro estiver livre, com saúde, condição de disputar as eleições do ano que vem, elegível, ele ganha do Lula. E o sistema, não é nem eles assim como se fosse, mas o sistema que está envolto deles também não quer deixar Bolsonaro voltar à presidência da República. Até porque o Alexandre de Moraes sabe claramente, ele calcula tudo isso. O Alexandre de Moraes não é um besta, não é um aleatório que caiu assim, e não sei o que vai acontecer. O Alexandre de Moraes é muito inteligente. Ele sabe calcular as coisas. E ele vê e ele diz, se eu não condenar Bolsonaro, embora seja por meio de narrativas, embora seja baseado no meu ódio, na minha raiva, na minha toga, na autoridade que ele tem, né? Que tem! Isso é inegável. Ele tem o poder da caneta nas mãos. Se ele não condenar Bolsonaro,
juntamente com a primeira turma, que é tendenciosa, não existe isenção. Eu ainda fico com a interrogação ainda em cima de Fux, mas não existe isenção nessa primeira turma. Todos já está combinado para votar e condenar. Esse é o fato, isso é a verdade. Mas o Alexandre de Moraes é muito inteligente. Ele calcula e ele sabe que se Bolsonaro tivesse livre para concorrer às eleições de 2026, ele ganha. E Bolsonaro ganhando, a cabeça de Alexandre de Moraes fica numa guilhotina. Por quê? A tendência é que, caso o Bolsonaro não dispute, eu ainda estou nesse caso porque vai que alguma coisa mude, né? Daqui para lá. Caso o Bolsonaro não dispute, e exemplo, um candidato da direita, com certeza o Tarcísio tem muita chance de ganhar do Lula e ganha. Ganhar e fazer maioria no Senado. Esse é o medo de Moraes. O medo de Moraes não é Donald Trump, Magnitsky, tudo isso aí. A gente sabe que isso toca, mexe, tudo isso, beleza. Mas o medo de Alexandre de Moraes não é esse, não. Donald Trump, vai não sei o que, sanções, não é isso não. Eles estão lá pouco preocupados. O medo de Alexandre de Moraes é que a direita faça maioria no Senado no próximo ano. Por que ele não tem medo agora? Porque o Alcolumbre está com medo na mão dele. O Alcolumbre é uma marionete. Vez ou outra tem uma reuniãozinha ali. Eita, os ministros se reunindo com o presidente do Senado. Aí, pra quê? Pra conversar sobre futebol, é? Sobre o filme, novela, Netflix. É isso? Claro que não. Quando você ouve na imprensa, houve um jantar entre o presidente do Senado, o presidente da Câmara e os ministros e o presidente, é justamente para isso, fazer chantagem para dizer, ó, não coloca anistia, não coloca impeachment, olha, tem esse processo contra você, tem isso aqui na gaveta, se você está disposto a fazer isso mesmo, e aí eles ficam logo com o pé atrás, então não posso colocar Alexandre de Moraes. Então você viu aí, teve falas aí do Alcolumbre dizendo que não ia pautar esse tema, o impeachment, mas a questão e o medo de Alexandre de Moraes é que próximo ano façamos maioria no Senado. Essa maioria coloque um presidente independente. E esse presidente, a primeira coisa que vai fazer, pautar impeachment de Moraes. Tendo maioria no Senado, pronto. É tchau e benção para Alexandre de Moraes. Aí Moraes vai ter que responder por todos os crimes que cometeu, perseguição política, as provas de Tagliaferro, que é suficiente para colocar Alexandre de Moraes na cadeia. Prevaricação, assinaturas falsificadas, busca e apreensão sem nenhum motivo, fazendo pesquisas ali, tá falando mal do Lula, bora, Polícia Federal, isso aqui não tá falando mal, esse tá falando da instituição, esse não tá. Perseguição, caça às bruxas, isso tá claro, nítido, isso não é novidade para ninguém. Então, o cálculo de Alexandre de Moraes, que ele é um garoto muito inteligente, o cálculo é esse. É prender Bolsonaro, não deixar ele disputar, mas também fazer de tudo para que não haja maioria no Senado Federal da direita. Porque se houver, pode preparar as malas e ajeitar uma celinha, porque esse ministro vai perder a capa e sofrer as consequências, porque isso é mais que justo. Isso é o fato e essa é a verdade. Agora veja essas falas aqui, ó, do Flávio Dino, e o Fux vai rebater. E vai dizer, meu filho, não é bem assim não, viu? Não coloque palavra na minha boca não e desmente ele. Vê só as palavras de Flávio Dino e veja o que Fux vai dizer com relação a ele. É por isso que eu digo que o Fux é um pouco mais isento com relação a esses outros ministros que vai julgar o Bolsonaro. Mostra que esses elementos estiveram infelizmente presentes. Invasão violenta da Esplanada no dia 7 de setembro de 2021. Vocês ouviram, não foi o que o Flávio Dino falou agora? Invasão violenta no 7 de setembro de 2021. Quando houve aquela multidão ali, onde houve o trio de Silas Malafaia, Bolsonaro tirou a faixa presidencial e foi lá discursar naquele 7 de setembro. Aqui o Flávio Dino disse que houve uma invasão violenta. Simplesmente você vai ouvir o que o Fux vai dizer na carinha dele. Bora escutar de novo aqui, para ficar bem claro para nós. Invasão violenta da Esplanada no dia 7 de setembro de 2021. Ministro Fux, apesar da nossa
ótima relação pessoal, eu nunca perguntei se procede a narrativa segundo a qual Vossa Excelência naquela noite dormiu aqui na presidência. Eu não cheguei. Quer dizer, dormiu não, ficou acordado, eu suponho. Né? Exato. Não, eu compareci ao tribunal porque tinha 850 mil pessoas na Praça dos Três Poderes e não aconteceu absolutamente nada. Olha o que o Fux disse. Eu compareci no tribunal, tinha 850 mil pessoas na esplanada e não houve nada. E aí esse bonitão aqui, Flávio Dino comunista, disse que houve uma invasão violenta. Ainda bem que o Fux teve bom senso. É por isso que eu digo, o Fux ele tem um bom senso. Ele não é levado pela paixão, a ideologia, no ódio. Não. Embora é aquela coisa, não gosto do Bolsonaro, mas peraí, eu não vou ser injusto. Então, ele está honrando a toga que está nas costas dele. O Flávio Dino vem com sua narrativa e é desmentido. Ele foi desmentido aqui no seu julgamento, né? Então, eu acho é pouco. E veja só. Graças a Deus. Vou deixar as falas aqui do advogado Chiquini também, que é brilhante. Gente, inacreditável. Olha, esse advogado aqui eu gosto muito dele. Um cara inteligente, novo, brilhante. Mas vê só as falas dele. A análise que ele vai fazer sobre o julgamento desse carecão aqui. Já não basta Moraes se declarar vítima e julgador do caso, ele sequer sabe onde está a minuta do golpe. É porque ela não existe. Novamente, ele insiste que a minuta do golpe foi encontrada no celular do Mauro Cid, o delator. Não há, como eu disse, nenhuma dúvida sobre a reunião e o que foi tratado na reunião. O próprio réu Jair Bolsonaro afirma que efetivamente realizou essas reuniões e para tratar sobre o Instituto da Garantia da Lei e da Ordem. Da mesma forma, admite ter debatido com os comandantes e com o ministro da Defesa o documento localizado no aparelho celular do réu colaborador Mauro Cid, que é a minuta de golpe. Está presente nos autos. Só que o próprio Mauro Cid, o delator, a única fonte de prova, negou que aquele documento do seu celular seja a minuta golpista. Eu mesmo perguntei isso para o Mauro Cid. Vejam o que ele respondeu. Coronel Cid, há nos autos, é para deixar consignado, Excelência. Isso foi localizado, segundo consta da investigação, no relatório final da Polícia Federal, no celular do colaborador. Pode dar um zoom máximo grande para deixar bem visível. Isso seria a minuta que a acusação faz referência. Eu pergunto, essa minuta encontrada no seu celular, que o relatório final da PF diz ser a minuta do golpe, essa é a minuta que o Felipe Martins teria, em tese, apresentado ao presidente Bolsonaro? Não, não é essa, não. Acabou. O senhor viu, durante a sua colaboração, seja mostrado pela PF em algum documento, a minuta do dia 7 de dezembro? Não, não só. Precisa de mais o quê? O Mauro Cid, que é a única fonte de prova, diz que essa não é a minuta do golpe. Hoje, no julgamento, o ministro relator insiste em condenar os acusados, dizendo ser essa a minuta do golpe. E agora? O que vale? Ora, o depoimento do Mauro Cid vale, ora, o depoimento do Mauro Cid não vale. Esse é o processo que eu chamo de a farsa da trama golpista. Um processo de cartas marcadas criado para condenar Bolsonaro e eliminar a direita. É isso que é esse processo e está sendo televisionado para o Brasil. É inacreditável, né? O próprio advogado, vê só, tem muito mais competência do que o Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes disse que a minuta foi encontrada, como ele mesmo deixou muito claro, no telefone do colaborador Mauro Cid. O advogado provou, não é, tô inventando, tô com raiva de Alexandre de Moraes e vou jogar isso contra ele, nada disso. Esse vídeo aqui, se nós tivéssemos em um país sério, em uma corte séria, se tivesse um presidente do Supremo Tribunal sério, só esse vídeo aqui seria suficiente pra, bora acabar com essa conversinha aí.
Essa narrativa, você está julgando Bolsonaro e sua turma por causa de uma narrativa, de uma convicção sua. Você ora aceita o depoimento de Mauro Cid, ora não aceita. Então, como nós vamos acreditar que Bolsonaro vai ser julgado de forma legítima? Eu não acredito. Agora tem uma coisa. E tem uma fala interessante da Michelle Bolsonaro que ela falou: se todo esse empenho que fizeram e estão fazendo para prender Bolsonaro fosse usado apenas 10% para investigar quem matou Bolsonaro, já tinha sido descoberto, já tinha sido... tanta coisa já tinha acontecido. 10% só. Então, como acreditar nessa Suprema Corte? Eu não acredito no Supremo Tribunal Federal. Não acredito. Se tiver isenção, se tiver bom senso, eu ainda acredito que haja, ainda vou ver como vai ser o desenrolar daqui para frente, mas eu acredito que haja no Fux, acredito que haja nos indicados de Bolsonaro, só, Nunes Marques e André Mendonça. Pronto. Fora isso aí, eu não acredito em isenção de nenhum. Jogo de cartas marcadas. Vergonhoso, triste, lamentável, mas essa é a realidade. Bora ver o que é que vai acontecer daqui pra frente. Eu ainda quero ver qual vai ser o voto do Fux. Quero fazer uma análise. E depois nós voltamos aqui e faz alguns comentários. Gostou do vídeo? Não esquece. Deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.